Leitura do livro de Mateus, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Mateus, capítulo 21. E quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegando a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, então enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho. Soltando-os, trazei-os para mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, dizei: O Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, e um jumentinho, cria de uma jumenta. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as pessoas que o seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós fazeis covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim. Nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. Ora, de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou, e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe: Jamais cresça fruto em ti, para sempre. E a figueira murchou imediatamente. E vendo isto, os discípulos admiraram-se, dizendo: Como murchou imediatamente a figueira? Jesus, respondendo, disse-lhes: Na verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: Move-te e lança-te no mar, isso será feito. E todas as coisas, tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Tendo Jesus entrado no templo e estando ele a ensinar, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, dizendo: Com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntei uma coisa. Se me responderdes, eu, de igual modo, vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se nós dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que não acreditastes nele? Mas se nós dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram:
nós não podemos dizer. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade eu faço estas coisas. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois arrependido foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual destes 2 fez a vontade de seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Houve outra parábola. Havia um certo chefe de família que plantou uma vinha, cercou-a, cavou nela um lagar, edificou uma torre e a deixou com uns lavradores e foi para uma terra distante. E estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos lavradores para que eles pudessem receber os seus frutos. E os lavradores tomaram os servos, bateram em um e mataram o outro, e a outro o apedrejaram. Ele enviou ainda outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes do mesmo modo. Mas por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: Eles respeitaram ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que ele fará com esses lavradores? Dizem-lhe eles: Ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores que a seu tempo lhe entreguem os frutos. Jesus disse para eles: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. E quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram estas parábolas, entenderam que ele falava deles. Mas, embora procurassem prendê-lo, temiam a multidão, pois o tinham por profeta. Mateus capítulo 22. E respondendo Jesus, novamente falou-lhes em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quanto encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados,
viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Indo então os fariseus, consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas? É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram estas palavras, maravilharam-se e, deixando-o, foram pelo seu caminho. No mesmo dia vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendente, deixou a sua esposa para seu irmão. Da mesma forma o segundo e o terceiro até o 7º. E por último de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? Jesus respondendo disse-lhes: Vós errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que vos foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilharam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma pergunta, e daquele dia em diante, nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Mateus, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem,
isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens, e fazem os seus filactérios mais largos, e aumentam as orlas das suas vestes, e amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de Mestre, porque um só é vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sobre pretexto fazeis longas orações. Por isso recebeis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito e não deixar as outras por fazer. Guias cegos que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está por dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda a impureza. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos, e dizeis: se existíssemos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim, testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós então a medida dos vossos pais. Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno?
Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. Alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o templo e o altar. Na verdade, eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digas: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 24. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: não vede todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes a abominação da desolação falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia do Shabat. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados naqueles dias. Então, se algum homem vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver,
ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos e de uma extremidade do céu à outra. Agora aprendei uma parábola da figueira. Quando seu ramo estiver ainda tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Na verdade, eu vos digo, esta geração não passará até que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando 2 mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso estáis vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor fez governante sobre a sua casa para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não o espera, e na hora em que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Se você quer fazer a sua leitura bíblica junto conosco, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E aproveitando, eu quero pedir para você deixar o like no vídeo. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.